Estou usando a tinta para tecido, mas pode também utilizar a tinta PVA, eu usei anteriormente naquele amarelo mais forte de cima, e agora a tinta para tecido. Então, tanto faz uma tinta como a outra, se você quiser aproveitar para pintar em papel cartão ou outro tipo de papel. E começar a treinar as paisagens, as pinturas figurativas. Aqui estou utilizando cor de laranja e vou misturando aqui. A tinta seca muito rápido, então eu pintei todo de amarelo primeiro e agora eu vou trabalhando esse laranja. Se caso eu estivesse trabalhando numa tela, aí a tinta acrílica, por exemplo, ela seca rápido, mas ainda daria tempo de aplicar um vermelho e misturando o vermelho com o amarelo ficaria alaranjado. Como aqui já secou, eu já fui direto para a cor laranja. E agora eu usei o branco para fazer a forma circular, né, um redondo ali do sol, e vou passando esse branco sobre essa parte do círculo e também essa parte aqui de baixo. Embora eu vá mexer bastante aqui ainda nessa região, colocar outras cores, mas eu vou clareando já essa parte onde vai ter a claridade do pôr do sol, né, da luz solar. Ali em cima eu começo a marcar as nuvens e esfumaço também, não deixo o branco tão evidente, vou sempre espalhando bem, ou às vezes coloco também um pouquinho de amarelo, então eu deixo bem sutil esse branco. Aqui eu comecei a trabalhar com azul marinho, então como a tinta seca bem rápido, aí eu vou colocar depois mais um pouco de amarelo, cor de laranja, as cores que eu trabalhei eu vou misturando para poder conseguir o efeito que eu quero. Então, é interessante também para quem está aprendendo utilizar as tintas de tecido e de artesanato PVA em papel e já saber misturar, né? Então, vai ver que vai secar rápido para dar o efeito, precisa ser rápido também para misturar e conseguir o efeito. Aqui comecei a trabalhar o verde, um verde, esse é o verde oliva, um verde bem discreto aqui. Depois eu vou colocar marrom também nessa região. Então, lá em cima, na água, eu coloquei branco de novo. Então, eu trabalhei, como eu disse, amarelo, cor de laranja, azul marinho e o branco. E depois eu terminei colocando um pouquinho do pincel manchado de verde. Então, ficou meio esverdeado também. Então, interessante, aqui eu começo a trabalhar o marrom. Interessante é que eu vou utilizando a trincha meia polegada, essa trincha pequena, e muitas vezes eu só passo ela no paninho, limpando levemente e aproveitando um pouco da sujeira do pincel, da tinta que fica, para poder dar uma mescla de cor, né, nas outras partes que eu quero misturar a tinta. Por exemplo, aqui eu vou já espalhando um pouquinho desse marrom aqui embaixo, então sempre aproveitando o que resta da tinta nas cerdas, né, do pincel, para poder conseguir uma mistura de cores. Agora aqui colocando o verde, bem sutil também, lá distante, como fossem as montanhas lá longe. Então, eu deixo clarinho, não vou fazer muito forte. E do outro lado fiz um pouquinho também. Agora eu começo a trabalhar com outro pincel. Esse aqui já é um pincel chato, cerdas macias. E aí eu consigo com o preto, né, para poder destacar. Então, eu pego a cor preta e começo a trabalhar o tronco dos coqueiros. Depois eu vou passar um pouquinho de amarelo, para dar uma clareada, para não ficar tão forte também e gritante essa cor aqui, porque eu gosto muito de misturar, eu acho que dá um efeito interessante. Agora eu vou passar um pouquinho de amarelo. Então, é interessante a gente aprender a misturar também essas cores, como eu disse, no próprio papel, cartão, ou no outro tipo de papel, papelão, papel canson. Aqui eu faço esse movimento para fazer as folhas, subo, faço a curvinha e puxo para baixo. Então, a tinta que tem ali eu já puxo, já dá o efeito da folhagem. Pode fazer ao contrário também, ó. Pode vir de fora para dentro ou de dentro para fora, tanto faz. E puxa, que vai dar o mesmo resultado.
E aqui eu vou decidir onde eu coloco essa folhagem, se pro lado esquerdo ou direito, eu vejo onde vai combinar mais, e aqui eu vejo que combina mais para esse lado direito e puxo a folhagem. Então, eu terminei fazendo 5 dessas folhagens aqui. Faço do outro lado também, depois eu coloco um pouquinho de preto também, puxando para poder mesclar, não ficar só o verde tão clarinho. No tronco, eu também, depois, vou colocar um pouquinho de verde, né? Então, a gente vai vendo onde vai mexendo, onde pode misturar uma cor. Olha lá, já coloquei mais um pouquinho de verde no tronco. E agora, fazendo as folhagens. Então, eu puxei essas arvorezinhas, né, com os galhos fininhos, uns pequenos arbustos, e trabalhando a folhagem com verde e com preto, somente essas duas cores. Então, não tem muita coloração essa pintura, esse trabalho, feito com poucas cores, né? E aqui o pincel número 0, para ficar bem delicado e parecer um pouquinho distante esses arbustos também. Aqui nessa parte, para parecer mais próximo, eu já começo a trabalhar uma vegetação, aqui utilizando o preto, e depois um pouquinho de verde. Então, vai terminar misturando o verde com o preto aqui. E usando um pincel espanado, que é quando o pincel, que não é chato, o pincel redondo, ele se abre. Então, o pincel redondo, ele se abre e aí ele termina estragando e ficando espanado. E a gente não joga fora, a gente aproveita para fazer outros efeitos com ele, que também sempre o pincel ele serve para dar efeito diferente, mesmo que ele esteja, entre aspas, não mais bom, né? Esteja diferente. E aí, foi esse o resultado, né? Espero ter inspirado um pouquinho e que vocês tenham gostado. Até o próximo trabalho, se Deus quiser. Muito obrigada.